Fala, serralheiro! Tudo certinho com vocês? Vamos falar hoje sobre coberturas de policarbonato alveolar. Olha só, isso é muito interessante também, um assunto de que não é toda vidraçaria que faz ou esquadria. Às vezes acham que é difícil, que dá problema, porque olham e enxergam pela cidade policarbonato com fungos dentro, sujo, e aí as pessoas acham que o policarbonato não é um material bom, mas é porque ele não foi feito do jeito certo. Por quê? Temos que usar os acessórios. Isso é uma chapa que ela tem os alvéolos e precisa ter respiro aqui dentro. E também não pode entrar umidade. E aí? É por isso que existem os acessórios. Então, olha só, aqui temos dois modelos de cobertura. Temos a cobertura curva e temos uma cobertura reta só com a inclinação do caimento de água. Beleza? Então, o que que acontece? No caso desse caimento aqui, então aqui em cima nós temos problema que entre água, aqui pode ter entrada de água dentro dos alvéolos e aí sim vai criar aquele mofo, vai criar o fungo, porque ele não pode ter essa umidade. Então, nesse caso, usamos essa fita aluminizada, vamos usar ela aqui em cima, vamos cortar a chapa, colocar a fita aluminizada e depois a gente veste o perfil U de acabamento. Então fecha os alvéolos aqui em cima, vai fechar todos os alvéolos aqui com a fita aluminizada e depois veste o perfil U. Na parte de baixo, aonde não tem perigo de entrar água, aí vamos usar a fita porosa, que é essa fita branca, que ela é uma fita que ela tem respiro. Ela não deixa passar sujeira, mas ela deixa passar ar, que isso que é o importante. Então vai ter respiro dentro dos alvéolos. Isso vai evitar de criar aquele mofo, aquele fungo, aquela sujeira dentro dos alvéolos. Uma não deixa entrar água e a outra faz o respiro da chapa. Essa é a função dessas duas fitas, que na maioria das vezes o pessoal não usa ou por desinformação, muitas vezes nem sabe que existem essas fitas, aprenderam a fazer de um jeito e fazem daquele jeito, ou deixam de trabalhar com policarbonato porque falam que dá problema, mas o problema está aqui em não usar os acessórios, ou usam silicone acético, ou alguma coisa que vai agredir o policarbonato, né? Então vamos lá, vamos falar agora sobre essa curva. Nesse caso aqui, dela curvada, com as duas pontas inclinadas para baixo. Aqui não temos problema de entrada de água. Então, nós vamos usar nas duas pontas a fita porosa. Então, nós vamos ter respiro aqui e respiro aqui. Então, ela vai ter essa circulação de ar por dentro dos alvéolos e não vamos ter furo nas chapas. Então, também não vai ter problema com entrada de água. Então, no caso da cobertura curva, usamos a fita porosa nas duas pontas e depois o perfilzinho U fazendo o acabamento, que esse perfil U, ele tem essa abinha aqui embaixo. Essa abinha aqui embaixo, ela é justamente para servir como pingadeira. Então a água vai escorrer aqui, vai vir aqui e vai pingar para baixo. Ela não vai retornar aqui no perfil como se fosse um U liso. O U liso, a água iria vir, iria grudar e iria retornar para cá também. Por ele ter essa abinha, ele funciona como uma pingadeira e não deixa essa água retornar. E por aqui nós estamos tendo a ventilação então dos alvéolos. Não temos entrada de água e não temos entrada de sujeira, bichinhos, por causa da fita porosa. E os alvéolos vão ficar por muitos e muitos anos do jeito que foram instalados. Beleza? Agora vamos falar da estrutura. A estrutura do policarbonato.
Por exemplo aqui, nessa imagem foi feito tudo em alumínio, então o cliente não tinha estrutura. Aí podemos fazer de tubo liso, as terças, travessas aqui, e aí depois, em cima da terça, colocar essa borracha, tá? Ou nós podemos até usar esse perfil, o DV144, para ele ficar virado com essa parte das borrachas aqui para cima. E aí depois você usa esse, o DV142, o trapezoidal, em cima para fazer o fechamento, como se fosse nesse formato aqui, ó. Você vai usar um aqui embaixo e depois vem com o outro e faz o sanduíche. A chapa do policarbonato, ela não fica parafusada na estrutura. O parafuso, esse modelo de parafuso, que ele tem essa parte lisa também, você vai colocar ele aqui, pegando então, fixando essa parte com as borrachas superior, nas inferior, e vai fazer um sanduíche dele. Então as chapas vão ficar só pressionadas pelas duas borrachas aqui e fixada na coluna. Esse modelo, ele já vem com a parte do tubo estrutural, então nesse caso já poderia ter feito tudo com ele. Depois vem essa outra parte em cima, que seria a mesma função dessas duas aqui, porém ele tem esse acabamento. Tem essa capa, essa tampinha que depois clica aqui e ele vai ficar aquele acabamento preto, ou branco, ou cromado, enfim, a cor que o cliente optou para fazer a cobertura. Nesse caso aqui, a cabeça do parafuso vai ficar aparecendo. Então, para esse aqui não tem um acabamento para ele. Esse aqui realmente fica a cabeça do parafuso aparecendo. Vamos ver um outro ponto importante. Essa borracha, a Guas 030, é a que vai nessas cavinhas aqui para fixar o policarbonato. Dessa forma aqui, ó. Então vai ficar a borracha por baixo, ou perfil com a borracha. E aí vai o outro por cima, com as borrachinhas nas pontas, parafusa pelo meio. Por que que tem que ficar essa folga aqui? Porque o policarbonato, ele trabalha, ele precisa de uma dilatação. Então ele encolhe, ele estica, ele trabalha. Por quê? Porque esquenta, ele trabalha, esfria, ele trabalha. Então ele acompanha isso. E se você colocar um parafuso justo aqui pelo meio dele, vai incomodar nisso, vai ter problema. Então o ideal é que fique um espaço aqui, tá? Pelo menos uns 8 milímetros a 1 centímetro, para que passe o parafuso sem encostar em nenhum policarbonato. Beleza, galera? Então, esse aí foi um videozinho nós falando um pouco de policarbonato, que é um item muito bacana também. Valeu, um abraço!